de majestade, reinas pra sempre e em vitória. Majestade, tens toda a autoridade. Teu é o reino, tu é a glória. O centro és tu, o centro és tu. O meu louvor e tudo que sou, somente a Cristo. O centro és tu, o centro és tu. Minha canção e adoração, somente a Cristo. Tu és o centro, Jesus. Cantamos majestade, majestade, cercado de majestade, reinas pra sempre e em vitória. Majestade, Ele tens toda a autoridade. Teu é o reino e tu é a glória. O centro és tu, o centro és tu. O meu louvor e
Boa noite, amada igreja. Nós queremos exaltar a presença gloriosa do nosso bom Deus neste culto de louvor e adoração a Ele. Algumas informações importantes para o nosso caminhar. Uma delas é que próximo sábado é atividade de evangelismo na Praça do Rondelli às 19h30. O departamento de evangelismo convoca, os do departamento e outros que queiram ir lá conversar acerca da salvação, graciosa de Jesus com as pessoas que por ali vão passear, lanchar e que tiver com tempo, para ouvir o evangelho. Então, próximo sábado, 19h30, atividade de evangelismo na Praça do Rondelli. Não é isso, irmão Aguinaldo? Praça do Rondelli, ok. Muito bem. A MCM tem atividade dia, tá ali tão bonitão, Estou aqui na frente. Mulher Cristã em Missão, em suas 4 estações, dia 20 de setembro, às 19 horas. O local é aqui mesmo, mulheres? Pronto, o local é aqui. Então, todas as mulheres, Todas as mulheres da Igreja Batista Central estão desafiadas a sair de onde estão e virem adorar a Deus, ter comunhão umas com as outras e aprender mais sobre a vontade de Deus, sobre a melhoria contínua no seu viver neste mundo, para viver no mundo eterno. Pela manhã, nós demos 2 informações importantes, eu vou repetir uma delas hoje à noite. É esta aqui, Estão vendo essa ficha bonitona aqui? Essa ficha é a ficha de recadastro de membros da igreja. A quantidade de membros que nós temos, até semana passada, uns 15 dias atrás, só 115 membros tinham recadastrado. Por que o recadastramento, Porque é normal uma secretaria atualizar os endereços das pessoas, é normal, Elas mudam de endereço, elas mudam de telefone, e os compromissos aumentam ao longo da história. Ao verso dessa ficha tem uma autorização sobre o direito de imagem. Aquilo que nós filmarmos como culto, o departamento de comunicação precisa da autorização de todos os membros para divulgar na rede social da igreja. Tem um detalhe aqui no verso que você vai preencher também, para facilitar a nossa vida e o bom distribuir daquilo que é pertinente, das atividades do serviço a Deus da igreja, na rede social da igreja. E outro desafio, meus irmãos, é a mordomia financeira da igreja. Pela manhã nós citamos que os membros não devem retirar do dízimo de Deus para ofertar para a campanha de missões. Nós estamos começando a campanha hoje, e é bom que todos nós saibamos que o compromisso do dízimo já tem um orçamento mensal com os gastos. Se você retira do dízimo e coloca na oferta para missões, nós vamos ter que retirar dinheiro de alguma outra coisa aí, que é a comissão de finanças, tem que dizer, para a gente cobrir os dízimos. E isso não é saudável, não é orientação da Bíblia, portanto, não é orientação de Deus, não é bom desobedecê-lo, Tenho dito isso para o nosso melhor trato com o dinheiro de Deus e não nosso. Diante dessas informações, nós queremos louvar a Deus, agradecendo a Ele, lendo 2 textos da palavra dEle para orar e começarmos o nosso culto. Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6 fala assim: Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça.
a igreja está na terra cumprindo um propósito claro de Deus: anunciar a boa nova da salvação a todos os homens, para Deus salvar os seus escolhidos. Como que Deus sabe quem é o escolhido? Porque Ele é onisciente, né? Como nós não temos onisciência, nós temos que anunciar o Evangelho, e Ele vai salvar aqueles que vão passar pela porta estreita do arrependimento. No céu só entra pecadores arrependidos e redimidos. Estes serão justificados. Os que vão se manter rebeldes contra Cristo não poderão entrar no céu, diz João capítulo 3, versículo 36. O que mantém rebelde, também permanece a condenação sobre ele. E a igreja não pode misturar as coisas e sair fazendo qualquer outro tipo de coisas que não seja a pregação do bendito e do santo Evangelho. Amém? Vamos orar. Deus bendito, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, gloriosa, para Te louvar, para Te exaltar, para prestar o culto de louvor e adoração que lhe é devido. Esteja, Senhor Deus, usando cada um de nós aqui, aquilo que está programado, Senhor Deus, para a edificação, para o consolo e para a salvação dos Teus filhos, que o Senhor trouxe a essa casa para Te louvar. Nos abençoa, nos conforta. Essa é a nossa oração, fazemos ela agradecidos, confiantes, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Vamos ficar de pé? Antes de cantarmos, tem um pequeno aviso que faltou aqui. Domingo que vem terá a cantina do departamento infantil, a cantina de mousses. Olha que maravilha. Eu que já gosto de comer, ainda mais comer doce. Ó, apenas R$10 às 11 horas da manhã, depois do culto da manhã, cantina de mousses já venha preparado. Pix, dinheiro em mão, qualquer tipo você vem aqui para ajudar este departamento. Amém? Esse momento de continuarmos o nosso culto a Deus, o nosso culto de gratidão e adoração ao Teu Santo, ao nome dEle, e que estamos alegres em estar aqui mais uma vez com os nossos irmãos e também com os nossos visitantes. Temos visitante aqui nessa noite, basta só fazer um sinalzinho de onde estiver que a igreja quer te conhecer. Tem algum visitante nessa noite aqui? Eu acho que não temos essa noite visitantes, mas assim a alegria... Opa, temos ali no fundo. Agora que eu vim ver um rapaz ali no fundo, seja muito bem-vindo. Rogério, seja muito bem-vindo, Rogério, em nosso meio. O que a nossa igreja diz para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A nossa família ama receber visitantes em nossa casa. E essa oportunidade que você tem de louvar a Deus, ter um momento de comunhão com seu irmão, dar um abraço bem forte, pois nada nos separa do amor do nosso Deus. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada
nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nada nos separa do amor do nosso Deus. Vamos sentar um pouquinho, convidar as crianças a virem aqui à frente, que elas vão para o culto infantil delas. Nesse momento de oração pela vida das nossas crianças que descerão ao aprisco e terão um momento delas de culto ao Senhor. Quer orar? Oramos. Papai do céu, obrigado por esse dia, obrigado muito, papai, vó Bela, vó Bita, vó Tereza, toda a nossa família, que abençoe os visitantes, aquela igreja, para as pessoas que estão passando por coisas difíceis. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos fazer nossa leitura bíblica, que está no livro de Romanos, capítulo 3, versos 24, 2 Coríntios 12, verso 9, João 1, 16, que diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Amém? Vamos ficar em pé novamente? Continuar louvando ao nosso Deus, que um dia veio, nos salvou e que também um dia virá para nos levar ao céu. Por isso que essa mensagem que devemos sempre proclamar até que Ele venha. Amém? Eu almejo encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz, Ele foi tentado e não pecou jamais. Sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui.
todos, Ele é o nosso Só a igreja. Jesus irá. Outra vez aqui. E todos juntos, em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. E todos juntos, em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Quão maravilhoso é saber que somente a graça do nosso Deus é o que basta para nossas vidas. É o que devemos sempre refletir, que mesmo em meio às fraquezas, às dificuldades, a graça do nosso Deus nos basta. Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Tua presença
Tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Deus seja louvado. Podeis assentar, meus irmãos. Como bem lembrado, pela manhã tivemos o culto de abertura de missões nacionais, Minha Pátria para Cristo, mais uma nova campanha que estamos aí para atingirmos e superarmos o alvo. Então os irmãos têm a oportunidade agora de exercer também este compromisso com Deus através dos dízimos e ofertas ao nosso Deus. Então, enquanto estivermos cantando, os irmãos podem vir à frente. Somos frutos da graça e por elas estamos em Deus. Nós cantamos na praça sobre a vida que Ele nos deu. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos pra Jesus. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos pra Jesus. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Minha própria para Cristo, és a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus excelsa graça te dispense em seu favor. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou, por Cristo continuar.
Deus. Mais uma vez está conosco uma pregadora que nós não conhecemos, não ouvimos ela pregar ainda, mas ela é membro da igreja. Vou convidar a irmã Eleusa e nós vamos orar. Para orar, eu vou convidar um amigo, que é o nosso pastor Carlos, que vai vir orar aqui para começar a sua tarefa de visitar as suas ovelhas futuras. Você vai orar, entregar a mensagem à mensageira, para que Deus possa nos edificar e nos despertar para a missão, né? O pastor Carlos, para quem não conhece, é o pastor que a igreja elegeu para ser o nosso pastor. Provavelmente ele está se despedindo da igreja antiga dele, né? Que essa aqui será a próxima, já fez a despedida. E ele e a família são bem-vindos, né? Porque são do reino do céu. E agora, a nossa liderança futura, né? Dia 27, todos convidados, pode trazer a família, pode trazer amigos. Nós vamos conhecer mais ele, da agora para frente, e ele conhecer mais a gente, né? Conhecer as nossas virtudes que a graça está fazendo e as nossas faltas delas, né? Carecendo da ajuda de Deus. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor, né? Feche seus olhos. Pai bendito, Deus maravilhoso, graças te damos, meu Senhor, por mais uma oportunidade de oferecermos a Ti um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Bendizemos o Teu nome, Senhor, porque reconhecemos a Tua majestade, reconhecemos e aceitamos o Teu senhorio sobre as nossas vidas, louvamos o Teu nome por todos os Teus atos soberanos e poderosos em nossas vidas. Agora, pois, meu Senhor, nós queremos Te clamar pela vida da Tua igreja, meu Pai, para que possa estar com o coração aberto para receber a mensagem vinda dos céus através da vida da tua filha. Ó Deus, com ela já está a palavra que tu mesmo reservastes para esta noite. Então prepare o nosso coração e use-a conforme a tua vontade para a edificação da tua igreja, Senhor. Nós assim te oramos, bendizemos a ti, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Boa noite, meus irmãos. Realmente, o pastor falou certo, né? Primeira vez e uma prova de fogo. Mas eu estou aqui debaixo da misericórdia do Senhor. E é Ele que me capacita, porque desde quando o pastor me chamou, eu tenho pedido a Deus que me use como instrumento dEle para falar da palavra dEle. E é nessa certeza que eu estou aqui para fazer isso. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos que se encontra em Hebreus, capítulo 14, versículo 14 e 16. Os irmãos viram que nós cantamos sobre a graça, falamos sobre a graça, né? Um dos últimos hinos que nós cantamos aqui, ele falava: só tua graça me basta, e a tua presença é o meu prazer. E nós vamos falar exatamente sobre a graça. E o título que eu dei para essa palavra, essa reflexão, é A Maravilhosa Graça de Deus. Então, Hebreus 4, versículo 14 e 16, ele diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, de que forma? Com confiança, para que,
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar em momentos oportunos. E o segundo texto está em Efésios 2, versículo 8 e 9, e eu pedi os meninos para projetarem isso, porque nós vamos ler juntos. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Vem de obras para que ninguém se glorie. Muito bem. Um dos hinos que eu mais gosto de cantar é exatamente aquele hino Maravilhosa Graça. Não apenas pela melodia que ele tem, porque é uma melodia muito bonita, mas pela riqueza que existe na sua letra relacionado à graça de Jesus. Você já parou para pensar na letra desse hino enquanto você canta este hino? De vez em quando a gente canta ele aqui na igreja, né? Às vezes nós cantamos e nos empolgamos com as melodias das músicas, mas não prestamos atenção naquilo que nós estamos cantando. Eu desenvolvi um hábito de prestar atenção na letra da música que eu estou cantando. Sabe por quê? Porque louvor é isso. Louvor é uma declaração de adoração a Deus, né? Enquanto você canta. Então, enquanto eu estou cantando, eu estou declarando a Deus aquilo que eu estou cantando. E quando eu canto Maravilhosa Graça, e essa é uma experiência minha, tá, meus irmãos? A experiência que eu tenho é de arrebatamento. Aquele hino me arrebata, sabe? Porque ele me faz lembrar de onde eu saí e para onde a graça de Deus me transportou. E este hino ele fala, maravilhosa graça, graça de Deus sem par, graça sem igual, graça singular, graça inigualável. E ele continua, e imensurável e sem fim, ou seja, algo que eu não posso medir, algo que é incalculável. E é interessante que numa parte da música ele fala assim, como poder cantá-la? Como eu hei de começar? Se eu não tenho como compará-la, se eu não tenho como explicá-la, por onde que eu vou começar? A graça é revelação do amor de Deus. E é interessante que Isaías, por 2 vezes, ele faz a seguinte pergunta: quem é semelhante a Deus, ou com quem eu vou compará-lo, para que eu possa compreender? Em outro texto, ele nos desafia a pensar quem é que pode ser igual a Deus. Ele faz o seguinte questionamento: com quem nós vamos compará-lo? Lá no Salmo 113, versículo 5, o salmista faz esse mesmo questionamento. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas? Então, queridos, daí vem a dificuldade de muitas pessoas entenderem o que é a graça. O nosso entendimento, muitas vezes, ele acontece por comparações, por analogias. Então, quando nos deparamos com algo subjetivo, nós buscamos semelhanças e diferenças para formar um sentido, um significado, e assim termos uma compreensão, um modelo que se encaixe no nosso entendimento objetivo. Mas aí é que está. A explicação da graça não é objetiva. A Bíblia diz que a graça é um dom de Deus, um presente. Ela diz também que a graça é poder que capacita e fortalece para a vida de obediência. Ela diz também que a graça é o auxílio de Deus que nos permite estar na presença de Deus e nos capacita para passar a eternidade com Ele. Ou seja, nós podemos explicar a graça em palavras simples como é um favor imerecido de Deus.
mas a sua plenitude, a imensidão, a complexidade, né, na sua plenitude, não cabe em uma definição fechada. Sempre haverá mais camadas e mais profundas a serem descobertas, a serem vividas e a serem testemunhadas. O texto que nós lemos, ele traz elementos importantíssimos para a nossa análise. E ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E eu gostaria de destacar algumas palavras desse texto. A primeira palavra é graça. Graça é favor imerecido. A benevolência gratuita e incondicional de Deus para nós. A segunda palavra é fé. Fé é confiança, é entrega, é dependência de Cristo. A outra palavra é dom. Dom é um presente, é uma dádiva, é algo dado sem esperar nada em troca. E a quarta e última palavra é obras. Obras está se referindo a esforços humanos, cumprimento de leis ou mérito. Agora veja, graça e fé no texto não são méritos, não são conquistas. Tanto graça e fé estão incluídas no isso não vem de vós. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. A graça e a fé vêm de Deus. Mas acontece que nós queremos entender a graça de forma racional, e a graça só pode ser entendida pela fé. E essa fé que o texto se refere, ele também não é produzida por mim, é algo que vem de Deus. Graça é a mão de Deus estendida para nós, e a fé é a resposta que nós damos a essa mão estendida de Deus. Tanto a graça quanto a fé, elas são dádivas dele, ela vem dele, né? E isso, meus irmãos, nos mostra e nos faz entender que toda a glória da salvação que nós recebemos pertence ao Senhor. Ela não vem de mim, não é do meu esforço. Então eu quero destacar 3 verdades que nós precisamos compreender sobre a graça. E a primeira verdade é que a graça não depende de nós. Vocês podem repetir isso comigo? A graça não depende de nós. Exatamente. A graça, como eu já disse, é um favor imerecido. É um benefício dado, sem que a pessoa tenha feito nada para merecer ou justificar esse recebimento. A graça não é uma troca, a graça não é uma barganha, a graça é um presente. Então, observe, imagine você ter uma dívida impagável. Ela é tão grande que você não conseguiria quitar. E o credor, em vez de cobrar de você, ele vai lá e decide pagar a sua dívida no seu lugar. Observe, você não merece, porque você contraiu a dívida. Você gastou mal o dinheiro. Você tem que pagar. Não é assim? Mas tudo o que você precisava e precisa naquele momento é perdão dessa dívida. Uma outra situação, você é culpado diante do juiz. A sentença é de morte, mas alguém assumiu o seu lugar e pagou a sua pena e te deixa em liberdade. Você não merece, porque você era culpado, mas você precisa dessa liberdade. Graça é isso. É assim que é a graça. Algo que Deus me dá, não porque eu mereço, mas porque eu preciso.
Isso foi o que Cristo fez por nós, né? Lá quando Ele pagou a nossa dívida. Ele foi lá e morreu no meu lugar, porque a condenação que estava sobre mim era a morte. Eu sou essa pessoa que estava diante do juiz, com a sentença de morte. E Jesus foi lá e se entregou no meu lugar e me deu liberdade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, que foi cancelado o escrito de dívida, a promissória, a duplicata da dívida que existia contra nós. Cristo pagou inteiramente, cravando isso na cruz. E aí, o que ele diz? Está consumado, está pago, acabou. Eu paguei a sua dívida. Queridos, sem a graça, eu continuo condenado. Sem a graça, eu estou condenado ao inferno, à perdição eterna. E não há nada, absolutamente nada, que eu possa fazer para sair dessa condição. E é aí que entra a graça. Sabe por quê? Porque ela é o mecanismo, ela é o processo de Deus que me torna apto a sair da condição de condenado para a condição de justificado. Porque é Cristo que nos justifica. E às vezes nós somos levados a crer em algumas coisas, achando que aquilo vai me dar garantia. Né? Então, uma das coisas são as boas obras. Olha, eu vou fazer boas obras. Sabe por quê? Porque Deus vai ver o meu esforço. E isso vai me garantir vida eterna. Um outro pensamento é, olha, eu vou me envolver na igreja, eu vou me envolver nos ministérios, eu vou me batizar, eu vou tomar ceia. Deus vai ver o que eu faço e isso vai me garantir a vida eterna. Um outro engano é, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ajudar os pobres, Deus vai ver o meu comportamento e isso vai me garantir a vida eterna. E um outro pensamento, olha, eu não sou tão ruim como fulano, não sou mesmo. E diante de Deus eu sou bem melhor que ele. Deus vai ver isso e isso vai me garantir a vida eterna. Queridos, não é pelo meu esforço, não é por merecimento, não é pela força do meu braço, é graça, graça. Eu não mereço e não vou merecer nunca, não importa o que eu faça, eu não vou merecer nunca a graça de Deus, mas Ele me dá porque eu preciso e porque é a única forma de me religar, de me reconectar, de restabelecer o meu relacionamento com Deus. A segunda verdade é que a graça é maior que o meu pecado. Vamos repetir? A graça é maior que o meu pecado. Isso mesmo. Romanos 20, ele diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde excedeu o pecado, transbordou a graça. Onde o pecado foi grande, a graça de Deus foi muito maior. O pecado parece grande, mas ele não é absoluto. O pecado é real, queridos. Traz culpa, traz condenação, traz vergonha, nos separa de Deus. E humanamente não temos nenhuma condição ou não podemos fazer nada para apagá-lo. Ele existe e ele me distancia de Deus. Ele quebra o elo, ele quebrou o elo entre o homem e Deus. Nós vimos no tópico anterior que somente a graça de Deus pode me justificar diante de Deus. Romanos 3, ele diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não tenho como comprar a graça de Deus. Não é por meu esforço.
Se eu pensar que eu vou comprar, eu vou dar dinheiro lá para a igreja, que eu estou comprando a graça de Deus, não, meus irmãos, não está. Ela é dada, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, o pecado não tem a última palavra. Sabe por quê? Porque a graça sempre transborda além do pecado. O texto diz que a graça, o texto não diz que a graça equilibrou o pecado. Não, o texto diz que ela superabundou o pecado. Nenhum pecado é maior do que o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Amém? A graça de Deus, ela transforma. A graça de Deus, ela restaura. Talvez, queridos, essa seja a sua história. Talvez você carregue uma culpa de erros do passado, carregue arrependimentos, carregue dor, carrega um fardo pesado. Talvez você pense que não existe mais saída para você, que não tem mais jeito. E aí Jesus vem e fala assim: venha a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em mim vocês acharão descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, eu quero te dizer que em Cristo você pode recomeçar, porque a graça e o amor de Deus te reconstrói e te refaz. Se o pecado estiver definindo a sua história, saiba que a graça de Deus tem a última palavra. E a mensagem da graça é amor, salvação e vida eterna através da fé em Jesus Cristo. A obra de Jesus na cruz, ela foi completa. Completa. Não precisa você fazer nada, a não ser você aceitar esse sacrifício que Jesus fez no seu lugar. Mas a obra é completa. E foi a maior expressão da graça, pagando a penalidade pelos pecados da humanidade e oferecendo o perdão a quem não merecia. Eu e você. Nós não merecemos, mas Ele ofereceu isso através da sua graça. E a terceira e última verdade que eu gostaria de falar aqui com vocês é que, uma vez liberto por Jesus, agora nós vivemos debaixo da graça. Vamos repetir essa frase? Vivemos debaixo da graça. E se nós estamos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei e da condenação da lei. Romanos 6,14, ele fala assim: porque o pecado não terá domínio sobre você, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Nós cantamos aqui, eu sou livre, não é assim? Cantamos essa música aqui, mas é exatamente isso, eu sou livre, eu sou livre, amém? Mas, queridos, a graça não é um vale-pecado. E aqui existe confusão por parte de algumas pessoas. Bom, se eu já estou livre da condenação, eu posso pecar livremente? Entendem a graça como uma permissão para pecar. Bom, se fomos alcançados pela graça, então a lei não pode mais me condenar. Mas a graça de Deus, ela não encoraja isso. Não é assim. A lei de Moisés foi dada para a vida e mostrava um padrão perfeito de santidade, mas também mostrava a nossa incapacidade de cumprir a lei. E isso nos levava à condenação. A lei eram regras que instruíam o homem naquilo que ele devia ou podia ou não podia fazer. O problema é que ninguém conseguia cumprir a lei completamente. Eu cumpria aqui, mas eu já falhava aqui e não cumpria aqui. E Paulo fala sobre isso lá quando ele escreve aos Gálatas, ele fala assim: os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição,
Por quê? Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E nós somos incapazes de fazer isso. Então, o resultado disso aqui é que a lei mostrava a minha incapacidade, a lei me condenava e a lei não me levava à salvação. Mas o que então significa não estar debaixo da lei, mas sim debaixo da graça? Como vimos, com certeza, não significa que agora eu estou livre para pecar. Não é isso. Paulo responde isso em Romanos 6,15, quando ele diz assim: vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? Claro que não. Estar debaixo da graça de Deus significa que a minha relação com Deus agora não é baseada em lei, em regras externas, mas em um coração transformado pelo Espírito Santo. Eu não peco porque a lei me diz que eu não posso. Eu não peco porque o meu coração agora, transformado e guiado pelo Espírito Santo, me diz que eu não devo fazer. Amém? Então, por isso é que nós vivemos em liberdade. Essa é a nossa liberdade. Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas se estamos livres, então livres de quê? Muito bem, nós estamos livres da culpa. Nós não precisamos mais viver preso ao passado, pelos erros do passado, pelo nosso pecado, porque Cristo nos perdoou. Nós estamos livres da culpa, nós estamos livres do medo, nós não precisamos mais temer a condenação eterna, porque nós fomos justificados por Cristo. Agora nós temos vida eterna com Ele. Nós somos livres para obedecer, e agora obedecer não por medo do castigo, mas pela gratidão e o amor que existe em nós por aquilo que Cristo fez por nós. Nós somos livres para viver em santidade. Sabe por quê? Porque a graça não apenas perdoa, mas ela me capacita, através do Espírito Santo, a dizer não ao pecado. E nós somos tentados todos os dias. Tem um trecho de uma música do Thales Roberto, que ele diz assim: mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todos os dias vêm as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Eu escolho Cristo todo dia, porque já morri para a vida e agora eu vivo a vida de Deus. Estar debaixo da graça, queridos, é viver a vida de Deus, convictos que em Jesus nós podemos vencer as tentações, nós podemos vencer as propostas que nos chegam, nós podemos vencer o pecado, porque Ele nos libertou, Ele nos dá essa garantia, porque Ele nos deu essa capacidade, através do Espírito Santo, para dizer não ao pecado. E eu queria concluir essa palavra dizendo o seguinte: para recebermos e vivermos a maravilhosa graça, nós precisamos reconhecer que nós não merecemos. Nós não merecemos a graça de Deus, mas Ele nos dá porque eu preciso. Sem a graça de Deus não há remissão de pecados. Sem a graça de Deus não há conexão com Deus. Sem a graça de Deus não há salvação. Não há. A graça de Deus é que me capacita para estar com Ele na eternidade. Depois nós precisamos reconhecer que a graça de Deus pode apagar as minhas transgressões. Sabe por quê? Porque ela é maior do que o meu pecado. E quando eu entrego a minha vida a Deus, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu sou liberto.
eu sou liberto dessa condenação eterna. Então eu não tenho mais medo da condenação eterna. Agora eu tenho capacidade, através do Espírito Santo, para dizer não ao pecado. E nós precisamos também entender que a minha relação com Deus não é mais movida pelo medo ou regras externas, regulamentos externos, dogmas, mas apenas por um coração puro, transformado e guiado pelo Espírito Santo. Queridos, a graça é revelação do amor do Pai. É o amor de Deus em ação, salvando, transformando, guiando e sustentando todo aquele que dele se aproxima e para viver debaixo da sua graça. Viver debaixo da graça é descansar nessa certeza, que nós fomos libertos em Cristo e por Cristo, e isso é suficiente. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? E vamos cantar Maravilhosa Graça. Entoar a Deus bem forte este louvor, através dessa mensagem que já foi dita aqui. Então, esse é o momento que os irmãos têm de aproveitar, cantar o nosso Deus e adorar essa maravilhosa graça. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer a Deus o Pai. Maravilhosa graça traz vida perene. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, verbo de Deus vem perto pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Suas vozes, maravilhosa. Graça, que maravilhosa graça, imensurável e sem fim. É
maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus enaltecei, e a Deus louvai. Aleluia, glória a Deus. Não poderíamos sair daqui sem estender o convite a você. Talvez você já frequente essa igreja aqui há alguns anos, quem sabe alguns meses, quem sabe alguns dias, ou pela primeira vez, eu não sei. Mas eu preciso fazer o convite, porque a mensagem foi pregada e eu preciso saber se tem alguém que a gente precisa ajudar a cuidar, né? Tomou uma decisão de entregar a vida para receber de Jesus a vida nova. Tem alguém nessa noite que quer tomar essa decisão publicamente? Entregar a vida a Jesus Cristo, não é a mim, não é a nós, a igreja. Se tiver alguém, eu vou pedir que levante a mão. Não vou chamar para vir aqui à frente, mas eu vou pegar o nome e o telefone lá na saída, pelo convite do visitante, né? Ou do membro, ou do congregado, ou você que foi salvo, tanto faz. Esse é o convite. Se tem alguém nesta noite que precisa tomar essa decisão, essa é a hora de tomar a decisão. Por que a gente precisa saber? Não, a gente não precisa saber, mas é bom que a gente saiba para a gente melhor ajudar, não é isso? Já que foi a graça que salvou, ela também tem depois as ordenanças, não é? Que é o batismo e a celebração da ceia. Então é apenas para isso. Se você quer, aliás, aproveitar e fazer o outro convite. Se você já entregou a vida a Jesus Cristo e ainda não se batizou nas águas, esse também é um convite, né? Todos os domingos, das 8h30 às 9h30, nós estamos reunindo com aqueles que querem se batizar. Nós temos uma aluna, né? A Fabrícia, esposa de Alex, que tomou uma decisão em um dos cultos aí, disse que queria, porque queria entregar a vida a Jesus Cristo, e é ela com Deus quem somos nós, né? Então, até dezembro, nosso 41º aniversário, quem sabe, não vamos batizar pelo menos umas 30, 40 pessoas, né? Vamos trabalhar. O meu desafio em janeiro era batizar uma por dia, não conseguimos, né? Quem sabe uma em 8 meses? Os planos de Deus não são os meus, né? Então, depois dessa música cantada e do convite feito, o que nós podemos fazer é pedir a bênção do Senhor para a nossa semana. Vamos fazer isso? Querido Deus, nosso Pai Celeste, nós nos reunimos aqui, Senhor, para cultuar a Ti, exaltar o Teu nome, receber do Senhor o consolo, o conforto, a palavra de edificação, de comunhão e de salvação. Ó Deus, se há alguém que precisa ainda tomar uma decisão hoje, que ele não durma, Senhor Deus, incomodado pelo Teu Santo Espírito, convencido por Ele, que só Jesus Cristo pode nos dar a vida eterna. Ó Deus, abençoe todas as decisões que foram tomadas nessa noite, inclusive estas que não querem, no momento, externar publicamente. Mas continue trabalhando, tendo paciência com cada um de nós, para que as decisões que lhe agradam possam ser tomadas e presenciadas e experimentadas externamente por cada um de nós. Nós não somos o Teu Espírito, nós dependemos dele para nos guiar. E esse é o nosso pedido nessa oração, nessa noite. Continua nos guiando, Senhor. Continua santificando a nossa vida. Continue trabalhando as melhorias contínuas que nós precisamos para habitar eternamente contigo ao sairmos deste mundo.
Nos abençoe no decorrer desta noite. Dá-nos uma semana debaixo da tua proteção graciosa. Nos usa, Senhor, para pregar o Evangelho às pessoas que nós vamos ter contato essa semana. Não nos permita passar mais uma semana sem falar do teu amor e da tua graça. Essa é a nossa oração. Fazemos ela agradecido, confiantes, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A pregadora, se quiser, vai estar ali conosco na porta, né? E o pastor Carlos, que está aqui, vai dar um abraço em vocês, conhecer vocês muito mais, né? A partir de agora. E com a oração silenciosa, nosso culto a Deus está encerrado.